Boa noite a todos os amigos que estão entrando aí no nosso Evangelho. A gente inicia aí as nossas palestras. A gente teve um probleminha na semana passada aí com conexão. Então, a gente considera a primeira palestra do ano, né? Então, agradecendo aí todo mundo. Um feliz ano novo novamente para todos. Que esse ano possa ser bem mais tranquilo que o ano passado, mas também continuar sendo de aprendizado, né? Em todas as situações a gente vai sempre aprendendo um pouquinho com ela e nos ajustando, né? Nos moldando às situações. A gente aprende a passar pelas dificuldades. É isso aí, né? Hoje a gente está muito feliz ter o nosso amigo aí, Minoru Ueda, que gentilmente vem falar com a gente. E a gente, sem mais delongas, já vai iniciando aí o nosso evangelho, fazendo o que de melhor podemos nesse momento, que é agradecer a Deus por estarmos aqui presentes nessa sala virtual, mas com os corações juntos, com as energias unidas para esse aprendizado, essa palestra, pedindo a Deus, rogando ao nosso Pai maior que nos proteja, que nos ampare, que nos ilumine. E mais este ano, que possa orientar nas nossas decisões, nos dar força nos momentos de dificuldade. Sabemos, Senhor, que ainda somos fracos e quando a dificuldade bate à nossa porta, tendemos a fraquejar, mas que o Senhor nos ilumine, nos proteja, nos dê amparo e luz para que possamos passar pelas dificuldades. Que Jesus, o nosso querido irmão, que há mais de 2000 anos esteve entre nós, possa ser o nosso modelo e guia nas nossas atitudes, nos nossos momentos difíceis e nos nossos momentos também alegres. E assim, muito agradecido, Senhor, vamos iniciando essa nossa palestra virtual da noite de hoje com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que a paz de Mestre continue conosco. Minoru, pode ficar à vontade aí, a sala é sua. Fique à vontade. Obrigado, Daniel. O som está chegando aí, né? Isso aí. Ótimo. Que a paz do nosso Mestre Jesus os abençoe hoje sempre. E Deus, nosso Pai, possa nos fortalecer em nossos desafios diários. É com muita alegria que eu recebi o convite da Dora, fui recepcionado pelo Daniel. Nós estivemos por uma oportunidade junto ao SEAC de Mauá. E nós vamos falar de um tema muito importante para os dias de hoje: fé e esperança. A gente observa que, inclusive ontem, eu faço o evangelho com a minha família e a gente tem o costume, já há algum tempo, de fazê-lo também com o Livro dos Espíritos. E a minha filha, ela escolheu, eu peço para cada um, minha mãe e tal, minha mãe faz virtual, e a minha filha escolheu, eu creio que foi a questão 151, que explica um pouco sobre os nossos momentos de recepção no plano espiritual.
E lá o Kardec faz a pergunta, assim, qual é o momento, como que nós encarnados chegamos no plano espiritual? Ele fala de perturbação, né? Essa perturbação de onde, em qual estado eu estou, se eu estou ainda no estado espiritual ou estou ainda encarnado e tudo isso. E foi muito esclarecedor, tanto para nós, né, que já temos já uma aprendizagem na doutrina espírita, mas principalmente para os jovens. Mas por que a gente fala sobre fé, esperança e fala sobre o momento que nós chegamos no plano espiritual? Porque em alguns instantes, em algumas passagens da nossa vida, a gente esquece que nós somos seres espirituais tendo experiências humanas. E dentro desse aspecto, quando a gente vivencia, já há quase, vai completar um ano, em março, completará um ano desse processo da pandemia, a pergunta é, o que eu estou aprendendo, né? E também, no mesmo evangelho, ontem, teve uma pergunta que foi assim, acho que foi escolhida pela minha mãe, era se o conhecimento da doutrina espírita nos auxilia no processo da desencarnação, né, do momento do desligamento e da passagem. E o Espírito da Verdade foi muito claro, né, que sim, auxilia, contudo, independente se é espírita ou não, é necessário observar o quanto que nós aprendemos, o quanto nós estamos fazendo, ou praticando, ou utilizando este nosso processo reencarnatório. Então, essa combinação fé e esperança é um momento decisivo para nós refletirmos dos porquês que nós estamos agora reencarnados neste momento, né, desses novos e decisivos desafios que acontecem no nosso dia a dia. Paulo de Tarso, na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, ele faz um alerta, ele escreve que a fé é uma posse antecipada, então é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se veem. A pergunta é, o que nós não estamos vendo para, de repente, auxiliar aquelas pessoas que estão, de certa forma, desesperadas e sem fé? Nós, que conhecemos a doutrina espírita, como que nós podemos, então, trabalhar tudo isso, esse processo da fé e da esperança? Porque a doutrina espírita é uma doutrina prática, né? Ela é uma doutrina que traz a sua musculatura do dia a dia a prática da fé e da esperança. E como que a gente pode desenvolvê-lo? Como que nós podemos desenvolvê-la, esse processo de esperança e fé? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, cujo título é A Fé que Transporta a Montanha, existe uma psicografia cujo título é Poder da Fé. E nessa psicografia que existe no Evangelho segundo o Espiritismo, ofertada por um benfeitor espiritual, está claramente escrito, né? Talvez não em letras garrafais, mas que traz essa emoção para nós, que a fé se diz da confiança, confiar. Confiança em quê? No cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Então, provavelmente, nós, lá no plano espiritual, quando nós estávamos sendo preparados para nós reencarnarmos em plenos, talvez reencarnarmos no século XX, mas vivenciarmos no século XXI, provavelmente nós solicitamos, sim, nós estamos, sim, preparados para vivenciar todos os desafios. Contudo, em muitas oportunidades, todos esses desafios que acontecem trazem algumas dúvidas, não em nós, mas aquelas outras pessoas que não exercitam o evangelho de fé e de esperança que é o evangelho de Jesus. E dá continuidade, o irmão que psicografa esta mensagem, o poder da fé,
no capítulo 19. Ele oferta a seguinte reflexão: é o cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ele dá uma espécie de lucidez ao pensamento. Então, onde nasce todo esse processo da fé e da esperança? Em nossos pensamentos. Nos pensamentos do nosso cotidiano. Então é assim, é o alerta que se faz para os pensamentos, que ora chegam naqueles momentos quando a gente desperta, ou quando a gente observa uma porta que se fecha, ou de repente de alguma notícia que talvez nós não estávamos esperando. É esse momento, é nós nos disciplinarmos para observar, refletir qual é o pensamento que vem no nosso cotidiano. O pensamento é como um combustível, uma matéria-prima para que a gente possa exercitar a esperança e a fé. Chico Xavier, certa vez, através da brilhante inspiração de Emmanuel, em Fonte Viva, ele psicografa a seguinte mensagem de Emmanuel: o homem enxerga sempre por meio da visão interior. Então, essa visão interior são os meus pensamentos, são as perguntas que eu faço no meu cotidiano. Vocês já ouviram aquela frase, né? Quando de repente eu desperto bem, parece que eu vejo tudo azul. Mas se algo acontece comigo, eu fico desesperado, eu fico desesperada. Na verdade, não a gente, né? Mas as pessoas lá fora, isso acontece com eles e com elas. E Emmanuel ainda continua a reflexão para a gente dar importância para esses pensamentos que cotidianamente nós estamos exercitando. E Emmanuel é poético, mas ele é bem objetivo. Então ele escreve assim: com as cores, quer dizer, Chico escreve através da psicografia, da inspiração de Emmanuel, com as cores que eu uso por dentro, eu julgo os aspectos de fora. Então, se eu acredito em algo, muitas vezes eu julgo outra pessoa ou aquela situação de acordo com o que eu estou sentindo, de acordo com o que eu estou pensando. Então Emmanuel continua: pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Talvez a pandemia, talvez não, talvez isso seja talvez uma grande verdade, talvez a pandemia veio para igualar todos, independente da religião, independente das crenças, independente dos valores monetários, independente da cor, independente do gênero, enfim, para igualar todos nós. Recentemente, em um artigo da Universidade de Harvard, da revista da Universidade de Harvard, um dos grandes estudiosos do luto, né, que a nossa amiga Deusa Samu, que muitos de vocês conhecem, que é uma expositora espírita também especializada em luto, mas um dos grandes especialistas mundial do luto, ele inclusive é um dos grandes discípulos da doutora Elizabeth, que desenvolveu todo esse estudo do luto. Ele definiu que hoje na humanidade nós temos três tipos de pessoas. As pessoas que estão preocupadas, as pessoas que estão ultrapassando os desafios e aquelas pessoas que estão enlutadas. Ou seja, as pessoas preocupadas são aquelas pessoas que não tiveram pessoas próximas que fizeram a sua passagem para o plano espiritual por conta da Covid. Estão preocupadas, de repente, nas situações financeiras, e outros até preocupados se vão viajar, se vão passar férias em tal local e tudo isso. Enfim, as pessoas que estão superando os desafios são aquelas pessoas que tiveram ou estão tendo pessoas ao seu redor, mas que já foram, retornaram para casa, já estão em recuperação nos hospitais, ou até mesmo esta pessoa, né? E as pessoas enlutadas. As pessoas enlutadas são aquelas pessoas que tiveram alguém da família, um amigo, um conhecido que fez a sua passagem. Bom, por que essa reflexão no meio de fé e esperança? E lá no início que eu falei, né, do Evangelho no lar,
que nós tivemos a experiência de também refletir com o Livro dos Espíritos. O que se observa nas UTIs da vida neste momento, é que a gente começa a refletir o poder da nossa fé e também da nossa esperança. Nas obras da codificação espírita, seja Céu e Inferno, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Gênese, né? Ou nas obras póstumas de Kardec, é muito claro as mensagens do plano espiritual que reflete o seguinte, que quando ocorre o processo do desencarne por questões de falência dos órgãos, a questão da consciência que a pessoa, que o espírito tem, do seu estágio de ser espiritual e ser alma e ter a matéria, é muito importante. Então, quando a gente observa o verbo esperançar, é um verbo que a gente tem que refletir muito, de diferenciar, né, separar o joio do trigo. É nesse momento, quando se tem a experiência de estar no processo do luto, ou talvez até um pouco antes do momento do desencarne ou da passagem do ente querido, é neste momento que a gente separa essa questão de ter fé e de não ter fé. É muito comum nos hospitais ou nesses momentos a gente observar pessoas extremamente desesperadas e aí sim a gente observa o egoísmo da pessoa quando ela ou ele faz a seguinte declaração: eu não sei como eu vou ficar e tudo isso. Então, mas e o espírito que lá está? Porque a gente sabe, né, que todo desencarne tem aí todo um processo de conhecimento, autoconhecimento, tem todo um processo que as leis, né, que existem, que nós estudamos no Livro dos Espíritos, todas as leis lá estão cada vez mais em nosso organismo, em nossa biologia, em nossa fisiologia e na nossa biografia, ou seja, o que eu estou fazendo da minha vida. Portanto, então todo ser humano é o resultado daquilo que pensa. Portanto, se nós não cultivarmos o pensamento, né, daquilo que realmente seja a vida, nós podemos estar colocando a vida a serviço de pensamentos totalmente errados. Por isso que fé e esperança, ela faz parte do nosso processo. Faz parte de um processo de não olhar só pelo espelho retrovisor da vida, mas observar o nosso presente e o que eu posso fazer do meu presente para auxiliar as outras pessoas. Como diz, como sempre falava e fortalecia a Madre Teresa de Calcutá, que ninguém saia próximo de mim um pouquinho melhor. Talvez esse é um dos grandes objetivos de nós, seres humanos, e nós que conhecemos o Evangelho de Jesus. A irmã Dulce, ela tem uma frase genial. Ela é uma das mentoras de uma das casas espíritas que trabalha de Embu, que é o Obreiros, né? E a irmã Dulce, ela escreve o seguinte: as mãos que fazem, que usam, que fazem a caridade, não têm tempo de jogar pedras. Então, observar, será que estou jogando pedras através dos meus pensamentos, através da minha fala? Porque tudo isso é um exercício para eu exercitar esta minha reflexão da esperança. Porque Lucas, no Evangelho de Lucas, ele escreve, né? Ele faz essa reflexão, né? Que até os fios dos cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Fortalecia Jesus nesse nosso dia a dia. O filósofo e professor, né, da PUC de São Paulo, hoje aposentado, tudo isso, Mário Sérgio Cortella, ele não é espírita, mas ele gosta muito de citar Chico Xavier nesse processo de definir esperança, né? Ele escreve o seguinte: que esperança, ele resgata uma frase que todos nós espíritas nós conhecemos, que embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Então, esse começar agora e fazer um novo fim tudo bem,
Antes eu não conhecia a doutrina espírita, eu não conhecia o poder dos pensamentos, eu não conhecia que a caridade, eu começo com a autocaridade através do que eu deposito nos meus pensamentos, no meu cérebro, para que eu possa verbalizar palavras também de otimismo, palavras de caridade, de gratidão para o outro. Ok, eu olho o presente e observo e faço o novo fim. Então, Mário Sérgio Cortella, ele faz uma reflexão genial. Ele fala assim: esperança, do verbo esperançar, ou seja, ir atrás, construir. Esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Então, nesse processo de juntar-se com os outros e fazer de outro modo, nós que atuamos, né, no voluntariado, da casa espírita, ou em termos das questões sociais, isso auxilia no nosso cotidiano, ou seja, juntar, esperançar, e não é do verbo esperar, não é do verbo esperar, porque se não é o verbo esperar, né, aquela pessoa que faz as orações e não faz nada, né, não faz nem, de repente, um alongamento dos dedos, né, e fala que está com dor e tudo isso. Então, é essa questão de nós utilizarmos essa questão do combustível da fé. É mais ou menos aquela história do jardineiro, né? Muito bacana essa história. Então é o seguinte, tem um jardineiro que construiu assim, um local muito legal, assim na beira da estrada, sabe? Flores, árvores frutíferas e tudo isso, e passava o religioso, várias vezes passava o religioso, e ele viu o jardineiro, né, trabalhando lá nos seus equipamentos. Um dia ele para na beira da estrada e chama o jardineiro e fala assim: olha, meu senhor, parabéns, né, pelo local que o senhor tem, né, diz o religioso para o jardineiro. E aí o religioso fala assim para o jardineiro: o senhor tem que agradecer a Deus, o senhor tem que agradecer a tudo que o senhor tem. Aí o jardineiro fala assim: eu agradeço a natureza, eu agradeço o Senhor, agradeço a chuva, agradeço os passos, agradeço toda essa terra, né? Mas, senhor religioso, o senhor tinha que ver quando esse terreno era de posse só de Deus. O senhor tinha que ver, tinha cheio de pedra. Ou seja, o verbo esperançar, correr, ir atrás, arregaçar as mangas e tudo isso. Então, quando a gente resgata aquela questão as pessoas preocupadas, as pessoas que estão superando e as pessoas que estão enlutadas, é muito claro quando a gente observa, principalmente as pessoas que passam pelo luto, e a gente sabe que não é fácil, né? Só quem vivencia sabe, porque os pensamentos também são fortíssimos para ter a saudade, né, a gratidão, mas é nesse momento que é importante o poder da oração, ter a fé que realmente as pessoas boas são amparadas no plano espiritual e tendo-as como modelo, as nossas orações, ao fazer o bem, né, e a caridade para os demais, isso também auxilia a propagar tudo isso, e acima de tudo, essa fé e esperança que nós somos seres espirituais tendo experiências humanas. Então, neste momento, é muito importante a gente refletir sobre os recursos da fé, né? Principalmente nas questões de tragédia, nas questões de desafios que nós estamos pensando. Mas, no livro dos Espíritos, eu até anotei aqui, no item 737, Allan Kardec pergunta para o plano espiritual: qual é a razão dos flagelos destruidores? E o plano espiritual é muito objetivo e responde: para progredir mais depressa. E se a gente vai lá na Lei de Progresso, o livro, né, que consta do Livro dos Espíritos, o plano espiritual diz o seguinte: qual é o objetivo, então, da reencarnação? E eles são muito objetivos, eles escrevem assim: para que o espírito se aproxime cada vez mais a Deus. Né? Se é o nosso Pai maior, ser superior, né? É criador de todas as coisas, então é para que a gente possa também criar através dos nossos pensamentos.
através das perguntas que eu faço no meu cotidiano. Porque tem aquelas perguntas absurdas, né? Eu sei que ninguém... A gente conhece gente que fala assim, nossa, por que eu vivo no Brasil? Por que eu vivo nesse país? São perguntas que são absurdas, porque nós escolhemos. Às vezes eu fico refletindo, e às vezes a gente ouve, né, aquelas coisas assim, assim, discussão de família, né? Pais, filhos e filhas, mães, e fala assim, eu não pedi para nascer. O maior absurdo, né? Eu não pedi para nascer nessa família. É o maior absurdo também. Então a gente observa o quanto que é importante a doutrina espírita para que a gente possa compreender que tudo isso que acontece é para que a gente possa progredir cada vez mais. Essa nossa experiência de fazer exposições, conversar com os nossos amigos e amigas em todos os cantos do mundo, né? Isso é uma possibilidade fantástica. Eu sou um pouquinho mais do século passado do que muita gente, eu assisti aqueles desenhos do Jetson, era o meu desenho favorito antes de ir para a escola, e eu ficava pensando, nossa, e um dia, quando eu puder fazer, né, a gente conversar, e a gente está fazendo isso. Então esse progresso tem muito a ver, mas a gente também tem que progredir através dos nossos pensamentos, através das nossas ações, no arregaçar, né? Porque cada vez mais a gente sabe, né, que o voluntariado, a caridade, é através da autocaridade para que a gente também possa nos tornar os melhores, para que nós possamos falar coisas boas para as outras pessoas, que a gente possa, através do nosso exemplo, exercitar a gratidão, exercitar através do nosso não verbal a esperança para as outras pessoas, porque a gente deve realmente refletir como já fortalecia Emmanuel para a nossa mensagem final. Emmanuel, lembremo-nos e prossigamos convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança. Vamos refletir de novo. Lembremo-nos e prossigamos convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Emmanuel. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre, e possamos cada vez mais fortalecidos no Evangelho de Jesus, praticando no nosso DNA, através das nossas palavras, ações, da nossa fluidez, da nossa respiração e, acima de tudo, através da nossa gratidão ao Evangelho de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Minoro. Obrigado pelas palavras fantásticas aí, né? A gente ter esperança nesses momentos de dificuldade. Jesus esteja junto com a gente. E que possamos seguir aí nessa nossa caminhada. Então, mais uma vez, agradecendo o nosso palestrante, também vamos encerrando o nosso evangelho, pedindo por todos os nossos irmãos que passam por dificuldades, pedindo por todos que sofrem, nossos irmãos, amigos, nossos colegas que frequentemente acessam o nosso evangelho também possam estar sentindo essas energias, possam estar sentindo essas vibrações, agradecendo o Senhor por tudo que nos é dado, pedindo por tantos de nossos irmãos que passam por dificuldades, estão nos hospitais, nas casas de saúde, tantos de nossos irmãos sofrendo devido a essa pandemia, que Jesus possa amparar a todos, consolar aos corações necessitados, auxiliar junto com a espiritualidade aos nossos irmãos que partem para a pátria espiritual, pedindo pelos nossos velhinhos que se encontram nos asilos, no centro de recuperação,
pedindo por todos os nossos irmãos que estão nas cadeias públicas, nas penitenciárias, pedindo, meu Senhor, pelos nossos lares aqui representados, que Jesus e a espiritualidade possa levar a paz, a tranquilidade, muita luz em todos os cômodos, em todos os cantos, possa levar o amor a todos que compartilham essa escola, esse santuário que é os nossos lares, onde podemos exercitar tudo que aprendemos com a nossa maravilhosa doutrina espírita. Pedimos também pela nossa casa de oração, nossos centro espírita, onde frequentemente fazemos e fazíamos as visitas, que após essa pandemia possamos voltar a nos reunir presencialmente nessas casas de oração, a que Jesus e a espiritualidade possam ampará-la nesse momento de dificuldade. Pedindo, meu Senhor, humildemente por nós mesmos, que possamos ter força para superar as nossas dificuldades, que possamos seguir em frente, amparando e auxiliando a todos os nossos irmãos, amparando todos que chegam até nós, exemplificando a paz e o amor do Cristo, mesmo que minimamente, mas nos esforçando para sermos melhores no dia de amanhã. Agradecendo, Senhor, nesse momento, por mais esse evangelho, agradecendo pelo nosso querido Carlos Minoro, que gentilmente vem trazendo seus conhecimentos, que ele possa ser iluminado para levar a muitos corações necessitados essas palavras de fé, de esperança, de conforto. Agradecendo ao guardião desse trabalho, aos nossos mentores que sempre nos consolam e nos ajudam, a essa doutrina maravilhosa que nos trouxe Jesus descrucificado, o Consolador que fora prometido quando Jesus esteve entre nós. Agradecendo, Senhor, por tudo que nos é dado, que possamos estar juntos presencialmente ou online, virtualmente, nas nossas segundas-feiras, nos nossos trabalhos, durante esse ano, tranquilos para passar pelas dificuldades, resignados, mas com a fé no dia de amanhã, a esperança que amanhã será melhor do que fomos para trás, porque esse aprendizado que temos recebido, a gente leva para toda a eternidade. E assim, Senhor, muito agradecidos, vamos encerrando a nossa palestra da noite de hoje com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que a paz do Divino Mestre permaneça com todos nós, hoje e sempre.